Oi, hoje é o nosso último dia do livro Uma Vida com Propósito. Hoje é o capítulo 42 e o capítulo de hoje é A Armadilha da Aprovação. No capítulo de hoje, nós vamos aprender que viver buscando a aprovação das pessoas é uma armadilha espiritual. Deus nos criou com uma necessidade de relacionamento e encorajamento. O desejo de ser aceito é natural. O problema é quando nós nos importamos mais com a opinião dos outros, o que se torna mais importante do que a opinião de Deus, do que Deus deseja. Nós temos que entender, e nesse livro nós aprendemos que não é possível agradar a todos. O medo da rejeição pode nos afastar do propósito dele, do propósito de Deus. Quando nós valorizamos mais a opinião dos outros, das pessoas, do que de Deus, isso se torna uma idolatria em nosso coração, porque acabamos vivendo por aquilo que as pessoas querem, não por aquilo que Deus deseja. E nós somos criados para agradar a Deus, não para viver tentando impressionar os outros. Isso é a mentalidade que nós temos que quebrar em nosso meio, e esse capítulo vai falar sobre isso. Algo muito importante e muito profundo que fala sobre esse capítulo nos mexe com algo que é invisível, o medo da desaprovação. Muitas das nossas decisões são tomadas com base no que vão pensar de mim. Mas às vezes nós deixamos de obedecer a Deus para evitar as críticas. Podemos estar vivendo para manter uma imagem e não para cumprir o chamado. A opinião que mais influencia na nossa vida, nas nossas decisões, revela quem realmente governa a nossa vida. E isso muda tudo. Porque nós temos que entender que nós não precisamos da aprovação de todos para ser felizes. Nós precisamos apenas saber, eu estou agradando a Deus? Isso que eu estou fazendo está agradando a meu Deus? O que eu estou vivendo, a forma que eu estou vivendo, a maneira como estou vivendo os meus dias, tomando as minhas decisões, está agradando a Deus? É dessa forma que nossa vida tem que se mover. Dessa forma que nós temos que pensar. É a Deus ou aos homens? Fica essa pergunta para meditação. Nós temos que viver vencendo isso. Vencendo essa mentalidade que nós temos. Nós temos que renovar nossa mente com a verdade. Nós temos que priorizar agradar a Deus e não outras pessoas. Nós não podemos negociar os nossos valores para ser aceito. Nós não podemos permitir que o medo silencie a nossa fé. Nós temos que lembrar que as opiniões humanas são apenas temporárias, mas as de Deus são eternas. E nós temos que viver sabendo que um dia nós prestaremos contas com Deus. Nós temos que quebrar essa mentalidade humana, mentalidade de querer agradar a todos, colocar a vontade de todos acima da de Deus. E nós temos que morrer para nós mesmos todos os dias, por mais que seja difícil e por mais que a nossa mente quer ser aceita, mas será que nós estamos sendo para as pessoas, mas e Deus? Nós temos que também quebrar esse amor que nós temos pela nossa reputação. E lembrar que nós precisamos viver para agradar a Deus. E antes de encerrar, eu queria recapitular os 5 propósitos que nós vemos no decorrer desse livro. O primeiro propósito é a adoração. Nós somos planejados para adorar e agradar a Deus. O segundo é a comunhão. Nós somos formados para fazer parte da família de Deus. O terceiro é discipulado. Nós somos criados para se tornar semelhantes a Cristo. Quarto é ministério. Nós somos moldados para servir a Deus. E o quinto é o evangelismo. Nós somos feitos para uma missão. Esses 5 propósitos nos resumem o sentido da nossa existência, da nossa vida. Nós somos criados, nós somos feitos para viver em função dos propósitos de Deus e para o Senhor, para adorar Ele. Novamente, adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Esses são os 5 propósitos da nossa vida. E é isso. Se você ainda não leu os capítulos ou não assistiu os vídeos, fica o conselho. Lê cada capítulo, veja que cada capítulo fala, o que pode falar com você, o que pode mudar a sua vida e medite sobre isso. E é isso. Muito obrigada por estar aqui.